Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Francine Schermer, terapeuta oraculista, consteladora familiar. Estou aqui para fazer uma análise sistêmica deste filme aqui, que é Mensagens para Isabelle, ou Voicemail for Isabel, que é um filme que está na Netflix. Ele ficou top 1 durante muitos dias. Eu não sei se ele está top 1 ainda. No dia dessa análise, eu não sei. Mas ele ficou top 1 por muito tempo. Eu falei, eu preciso assistir esse filme para entender por que que as pessoas estão gostando tanto e por que que ele ficou no top 1. É um filme muito. Ele é muito leve, mas muito pesado ao mesmo tempo. Ele traz uma mensagem sistêmica muito profunda, principalmente sobre ocupar o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar. Mas também traz uma pitada de leveza, uma pitada de drama, uma pitada de romance, uma pitada de luto, né? Então, luto é uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade de lidar. E a gente estar consciente, né, do que aquele filme traz, vai despertar em você muitas chaves aí dentro que você vai poder virar e vai poder levar essa mensagem do filme para a sua vida. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que eu falo sobre o filme Dia D, né? E eu tenho outros vídeos que eu faço análises, seja junguiana, seja sistêmica, de vários aspectos aí de filmes que eu gosto de trazer. Porque assim, ó, todo filme ele vai ser capaz de te reprogramar. Ele vai ser capaz de tocar em algum ponto e de ressoar com alguma coisa da tua vida, né? Então, por que que a maioria das mulheres gostam de filmes românticos? Porque mulheres têm um padrão ali, né? Um arquétipo interno, que é o arquétipo da princesa, aquela que busca, né, o seu príncipe encantado, viver um romance, por sermos, né, mais emocionais e emocionadas, a gente acaba buscando muito esse lugar de romance, esse lugar de conto de fadas. Então, dito isso, a gente vai fazer sempre essa questão, porque todos os filmes, todas as novelas, tudo que você assiste, tudo que ressoa com você, que bate em algum lugar, aí dentro, aqui, que você chora, que você entra naquele filme, você se comove, você gosta, tudo isso tem algo que está comunicando você, e eu quero te ensinar a aprender a entender isso sem sozinha. Quando você estiver assistindo, você está decifrando aquele filme, porque você pode usar o filme como um lugar de autoconhecimento e de aprendizado e de ativação de arquétipos, o que é mais importante. Uma das um dos filmes que eu mais gostei de fazer, a análise foi o filme Donzela, que é um filme também na Netflix, que ele fala de um contexto muito legal do feminino interno e, enfim, da jornada desse feminino desde a criança até a maturidade ali. Então é muito legal. E se você ainda não assistiu esse filme, eu te aconselho a não ficar aqui, porque eu vou dar muito spoiler. Eu vou falar de lugares do filme que talvez, se você não assistiu, não seja interessante você assistir esse vídeo. Então assiste o filme, depois você volta aqui e assiste esse vídeo para entender mais profundamente. Só que a partir de você assistir esse vídeo, você vai ganhando conteúdo psíquico para você analisar os próximos filmes que você for assistir. Eu sempre falo que eu estou na Matrix, mas eu tento tirar o melhor que a Matrix pode me oferecer. E uma das coisas que a gente pode tirar é observar o mundo de forma simbólica, entender o que, que as coisas querem dizer de fato. Lembra lá atrás, né? Não sei, eu sou, sou dos anos 80, né? Mas, enfim, a minha infância era dos anos 90, e ali nos anos 90 existia muito uma história sobre mensagem subliminar, né? Ai, não sei o quê, a música da Xuxa, porque o Engenheiro do Havaí, se você rodar ao contrário o disco, vai ouvir uma mensagem subliminar, blá, 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 blá. Gente, tudo, exatamente tudo tem uma mensagem subliminar. A cor do meu cabelo tem uma mensagem subliminar, algo que eu quero passar, algo que está dentro da minha psique, muito conectado com a minha autoimagem. A maquiagem que a gente usa tem uma mensagem, a cor da unha que a gente usa tem uma mensagem, a cor de roupa que a gente usa tem uma mensagem, tudo tem uma mensagem. O mundo, ele é simbólico. Lá atrás, a gente
aprendeu a ler primeiro, a se comunicar, né, ler, escrever, enfim, através de símbolos e através de números que são símbolos. Letras também são símbolos, que se você olhar, né, é uma simbologia que formando várias coisas vão formar palavras. Então, o mundo ele é simbólico, o universo é simbólico e mental. Então, quanto mais eu consigo ler o mundo externo, mais eu entendo o meu mundo interno e o quanto isso é rico para autoconhecimento. Para mim, isso é o meu maior poder, e é o seu também, tá? O maior poder que a gente pode ter é saber ler o mundo, é saber ler a nós mesmos, é saber entender o que está fora, é como que está dentro, e aquilo que ressoa comigo vai mexer comigo porque existe algo dentro de mim que precisa ser visto, olhado ou reconhecido, porque muitas vezes a gente esquece de reconhecer também as nossas coisas boas. Então, se você olha para alguém e você admira muito ela, essa admiração, esse lugar de você colocar ela num pedestal, tá te convidando a olhar para a mesma qualidade que você tá olhando no outro e não tá enxergando em você. Ai, Fran, mas eu amo uma cantora, né? E eu não tenho voz. Será que não tem? E se você treinar a sua voz? E se você fizer arte de uma outra forma? Qual é a sua forma de fazer arte? Porque não somos todos iguais, né? Então, o mundo ele é simbólico nesse nível. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente é muito menos enganado e muito menos lubridiado por seja qualquer coisa, tá? E você vai parar de, de ficar no lugar de vítima e vai sair desse lugar, vai levantar e vai assumir o seu poder pessoal e vai reconquistar o controle da sua vida. Porque a gente só tem controle sobre aquilo que a gente sente e nada mais. Então, fica aqui que essa é uma forma muito legal de você ter autoconhecimento e se divertir ao mesmo tempo. Eu vou no cinema quase todas as semanas assistir filmes aleatórios para entender sobre simbologia, que Hollywood está querendo passar, qual é a mensagem do mundo, como que o planeta está sendo programado através das mensagens, porque sim, todos os filmes, eles têm, como eu disse, uma programação silenciosa que vai reprogramar sua mente, vai ativar um gatilho e vai fazer você acreditar em algo que você não acredita ou vai fazer você desacreditar de algo que você acredita. Então, esteja atenta, estude, conheça, trabalhe dentro de você as suas sombras, o seu alto poder. Só assim você consegue não viver sendo carregado pela massa, mas sim pensar por você próprio. E esse é o seu verdadeiro superpoder, o meu e o de toda a humanidade. Só que a gente ainda pensa muito em massa, a gente vai muito pelas modinhas, a gente ainda tem uma dificuldade de conseguir ter autenticidade. E quem tem, geralmente, é muito julgado, né, por ter, porque as pessoas elas não compreendem o que a autenticidade quer dizer. A autenticidade quer dizer que você se aceita puramente da forma que você é, tá? Não é à toa que eu estou aqui gravando do meu sofá esse vídeo, porque eu quis ficar o mais confortável aqui para vocês, para trazer essa mensagem de autenticidade, essa mensagem de que tá tudo bem, nada precisa ser performático, nada precisa ser perfeito. E para me lembrar também que o meu maior eh, valor está dentro do meu conteúdo aqui, ó, e aqui. E não de uma superprodução hollywoodiana como nos filmes. Vida real é muito mais legal, confia. Mas vamos ao filme agora, então. Essa é a primeira mensagem que eu queria trazer para vocês. Vamos ao filme, vamos falar um pouquinho do enredo, o que que acontece. O filme é uma trama, né, onde a nossa personagem principal, que é a Jill, ela tem uma irmã que tem câncer desde muito nova. E essa irmã não pôde frequentar a escola, não pôde ter uma rotina de uma criança normal, ficava muito em casa. Não sei se vocês já assistiram A Culpa é das Estrelas, eu acho que é esse o nome, onde a guria tinha aquele negócio que ela colocava no nariz de oxigênio. É basicamente uma história muito parecida com essa, né? Só que de uma menina bem mais novinha. E a Jill, que é a sua irmã mais velha, ela faz de tudo para trazer o mundo lá de fora para dentro de casa, para que essa irmã possa viver através dela, né? Para quem acompanha as minhas constelações, para quem sabe um pouco de constelação, vai entender o quanto isso é uma lealdade oculta, é um amor cego, no qual a pessoa ela sacrifica a própria vida até certo ponto. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de sacrifício. Sacrifica a própria vida para que outra pessoa possa viver, achando que isso vai ajudar. Fran,
o quanto isso é egoísta, né, esse pensamento sistêmico de que eu não posso fazer algo para agradar alguém. Vamos chegar lá, porque não tem nada de egoísta nisso, é um ato muito bonito, porém, vocês vão entender que dá para fazer sem o peso. Eu vou explicar. Você pode fazer esse movimento que a Jill fez no filme, que ela, até em determinado momento, ela fala assim, né: "Ah, eu arrumava confusão, fazia coisas, queria ser fodona, bravona lá na rua, para ter histórias para contar e para divertir a minha irmã. Massa, que legal, muito bom. Mas será que ela não estava criando um personagem para criar esses enredos para que a irmã pudesse ser feliz? Então, ela estava talvez matando uma parte dela. Veja, o filme fala sobre morte, mas ela estava matando uma parte dela para trazer conforto para outra pessoa do sistema. Quantas vezes, né, a gente abre uma constelação familiar e a gente vê que as pessoas elas não prosperam, elas não conseguem ter sucesso, elas não conseguem ir para a vida, não conseguem crescer, não conseguem fazer dinheiro, porque elas estão matando uma parte delas para pertencer ao sistema e fazer companhia para aquelas pessoas que talvez não tinham nem esse sonho, não quiseram realizar isso ou simplesmente não puderam por algum outro motivo. Só que a gente precisa entender que ser quem nós somos deve ser o suficiente para que a gente pertença. Se a gente fica forçando um pertencimento, a gente sai do nosso lugar, porque a gente entra numa postura de salvador. E quando a gente está nessa postura de salvador, todas as coisas elas desandam dentro do sistema, porque a gente acaba colocando o destino daquela pessoa mais pesado do que ele é. Se ela escolheu viver aquele destino, ela precisa passar por aquilo. Pode ser leve? Pode ser leve. O outro pode, eu posso, por exemplo, acontecendo isso na minha família, eu posso ajudar que seja leve para essa pessoa? Posso, mas eu preciso ser eu mesma. Então, dentro do filme, a gente vê que existe muito da Jill, ela vestir várias máscaras, de ser tipo quase um palhaço, né? Para alegrar a irmã. E ela poderia fazer isso desde que isso não tivesse um peso. E eu vou falar aqui exatamente qual é o peso que ela carrega. Quando ela vai para a adolescência, cresce, ela não consegue ter um relacionamento amoroso e a vida amorosa dela é um desastre. Só que a gente entende que é um desastre propositalmente. E ela é um desastre propositalmente porque ela entende assim: minha irmã já não teve infância, minha irmã já não foi para a escola regularmente. A minha irmã não fez várias coisas que ela deveria ter feito e que eu pude fazer, ela não pôde. Se eu começo a namorar e eu incluo uma pessoa aqui, eu não vou, a minha irmã não vai ter espaço, eu não vou ter espaço para minha irmã. E isso vai ficar muito pesado, porque ela vai me ver feliz. Afinal, eu tenho saúde, eu tenho uma construção de carreira, eu tenho um relacionamento, ou seja, eu tenho todas as áreas da minha vida completas e ela não tem nenhuma, porque ela vive uma doença que impossibilita ela de ter qualquer área da vida dela. Ela simplesmente vive para sustentar aquela doença. A energia dela é para se manter viva daquela doença. Então, quando entra neste lugar, ela tira a vida de relacionamentos dela do caminho, né? Ela simplesmente não se permite ser feliz nos relacionamentos. E aí é quando dá todas as merdas, acontece todas as coisas e ela acaba é, fazendo disso uma forma de conexão com a irmã. Então, qual que era a conexão? A tragédia da vida amorosa dela, para ela, enfim, brincar, tirar sarro e desabafar com a irmã e ter ali na irmã um colo, porque para ela também é pesado ver uma irmã doente, né? Para quem passa por isso do outro lado também é pesado, não é só para quem passa a doença, mas as pessoas que estão saudáveis, elas vivem uma culpa de ter saúde, elas vivem uma culpa de poder ter uma vida, enquanto outra pessoa que você ama muito, que é do seu sistema familiar, não está podendo viver aquilo. Então, quando a gente ganha essa consciência e a gente começa a olhar para a vida, né, e entender o que que a Jill fez ali, qual foi o movimento dela, o movimento de culpa, o movimento de lealdade, o movimento de não se permitir, o movimento de estar fora do lugar dela, apesar dela ser uma irmã mais velha e ela, assim, na terapia sistêmica, o que veio antes, né, o maior, então, o primogênito, por exemplo, ele tem precedência no sistema. Então, ele cuida do mais novo e não o mais novo cuida do mais velho.
Ali a gente vê exatamente ela cuidando, só que ela perdeu a mão no cuidar, porque como eu disse, ela acabou, eh, tirando ali, né, a possibilidade dela ter uma vida completa até que a irmã dela morresse. Ou seja, a irmã dela precisou morrer para ela dar certo no amor. E isso é muito nítido quando através inclusive da morte da irmã, que da irmã morreu, esse número de telefone que ela conversava e trocava mensagens 24 horas por dia quase com a irmã, foi para um cara, e através dessas mensagens que ela continuava mandando na caixa postal do número da irmã, que já tinha morrido, né, que já tinha falecido, é, e aí ela conhece esse cara, mas ela ainda assim tenta se sabotar ali várias vezes com ele, né, obviamente que a forma que tudo aconteceu tem o lado dela, mas ela tenta se sabotar. E ela entra num lugar que é geralmente quando as pessoas vêm buscar uma terapia, uma constelação familiar, que é quando ela se vê sem saída. Ela perdeu o emprego, aí ela perdeu o crush dela, né, o namoradinho dela, aí ela se sente perdida na vida, ela vai fazer um processo seletivo e vê que muita injustiça acontece, que ela estava num lugar que ela já não gostava de estar, e ela estava ali provavelmente para dizer o que ela sofria também, eu também sofro, irmã. Eu também tenho uma vida difícil, não é só você que tem uma vida difícil. Então, essa permissão de ir para a vida não é só a permissão de fazer as coisas, é a permissão de ser feliz, é a permissão de ter uma vida que não é uma desgraça. E muitas vezes a gente honra o sistema lá atrás que teve uma vida difícil criando, né, dificuldade nessa vida agora que a gente está vivendo. Então a gente pode escolher fazer diferente. Eu sou a prova viva, né? Eu sou consteladora e eu me constelo também, obviamente, faço os meus processos, as minhas curas e tudo mais. E eu já mudei muito do que eu carregava, já soltei muita coisa que eu nem imaginava que carregava, por lealdade sistêmica, por lealdade oculta, por amor cego ao meu sistema familiar, inclusive em relacionamentos afetivos, inclusive em questões da maternidade, enfim, muita coisa que a gente acaba carregando e de forma inconsciente e nem sabe por que está carregando, mas tem um motivo, é uma lealdade e um amor cego. O que que é o amor cego? É o amor quando ele não enxerga que fazer diferente é muito mais honroso do que a gente fazer igual. Explico. Quando eu faço igual, eu diminuo a outra pessoa. Eu falo, você não foi capaz, então também não vou ser para que eu não te humilhe, né? Para que você não se sinta mal de eu ter mais do que você. Só que a gente tá tirando a força da pessoa quando a gente faz isso, colocando ela como incapaz e julgando o destino dela e as escolhas que ela fez. Ela é muito capaz. Todos os seres humanos são capazes, mesmo aqueles que sofrem muito, aqueles que parecem ser vítimas de situações, eles são capazes. Mas eles escolheram viver aquilo muito provavelmente para evoluir. O contrato kármico de reencarnação deles, muito provavelmente ele veio para ser essa pessoa, para passar por aquilo, para que ele possa evoluir como alma, para que ele possa evoluir e tenha o seu papel, todo esse sofrimento tem um papel para aquela alma ela precisa viver aquilo por escolha. Mas ela pode fazer escolha diferente? Pode, na hora que ela quiser, na hora que ela criar consciência. Só que isso não cabe a nós, porque a salvação é algo único, é algo individual. Eu não posso te salvar. Eu posso ser uma ferramenta. Eu tô aqui te dizendo, né, coisas que eu aprendi, coisas que chegaram para mim, coisas que mudaram a minha vida. Se você quiser aceitar, ótimo, eu vou amar que eu vou te ajudar. E se você não quiser, eu não posso fazer nada. Só você pode fazer por você. E dentro do sistema familiar é assim também, a gente não pode salvar os nossos ancestrais, a gente não pode salvar os nossos familiares, a gente pode fazer o nosso melhor, sendo quem nós somos, porém vivendo a nossa vida e sendo feliz. Porque esse é o maior ato de amor, é eu me permitir ser feliz, mesmo quando eu vejo que algo da minha família não tá bom, ou algo da minha família não está completamente feliz. Mas eu me permito ser feliz, porque a partir daquela felicidade, quem me ama vai ficar feliz também, tá? Então, esse é o primeiro não, né? Mas é uma boa parte já dessa análise. A segunda parte da análise é quando ela, quando ela fica com o Wes, né? Que é o cara que elas se relacionam lá através que estava recebendo as mensagens dela, né? Tem uma parte que no final do filme, né? Por isso que eu falei que ia ter muito spoiler. Ele fala assim: liga pro próprio celular dele, né? Para aquele número, deixando uma caixa postal e dizendo: por favor, me dê a sua bênção, né? Eu não tô aqui para ocupar o seu lugar, mas eu prometo fazer sua irmã feliz, eu prometo ser
é algo muito bom para ela. Então, quando ele faz esse movimento, ele devolve o lugar da Isabelle pro sistema e ele ocupa o lugar dele. Então, nada está perdido. Veja, nada está perdido nesse filme e o que é bonito é isso, que nada está perdido, né? Então, a gente pode fazer os movimentos certos de devolver o lugar para as pessoas. Então, eu não quero ocupar o seu lugar. Eu tô aqui porque eu amo a sua irmã e eu vou fazer ela feliz do jeito que eu dou conta, mas viver sendo eu, sendo o namorado e não ocupando o seu lugar. Eu não posso ocupar esse lugar aqui. Esse lugar ele é seu. Isso é digno, isso é muito legal da parte desse filme. Um outro ponto, né, muito legal que a gente vê no filme é que num momento em que tudo dá errado, né, e ela usa aquela raiva para fazer diferente, né, ela vai fazer diferente, ela vai honrar a memória da irmã, porque o negócio que ela monta é sobre a irmã, que é a comida preferida da irmã, a única comida que a irmã conseguiria comer, né, quando ela estava nas crises, enfim, da doença. E o que que a gente pode aprender com isso? Que é fazer do limão uma limonada, que é a gente usar a nossa dor como numa polaridade diferente, né? Numa outra polaridade, que é na polaridade do amor. Então, o que que ela faz? Ela pega uma dor, ela pega uma saudade, ela pega algo que realmente ela é, deixa eu só fazer um negócio aqui. Ela pega algo que realmente era importante, mas que vira uma dor, vira uma memória dolorosa, né? E ela simplesmente faz daquilo uma força. Então, qual que é a grande lição disso? Que a gente pode pegar as nossas dores, entender o quanto a gente foi forte em todas as situações, que se a gente está vivo, é porque a gente foi forte, a gente deu conta de sobreviver. As coisas que passaram. As coisas que passaram não nos mataram, e isso é o que importa. Pode ter te destruído, pode ter te derrubado, pode ter deixado cicatrizes, mas não te matou. Então você pega essa dor e você transforma ela numa força, você transforma essa dor em propósito, que é o que aconteceu comigo, tá? Eu só estou aqui porque a, se vocês verem o meu canal, ele tem muito sobre chama gêmea. Quando eu tive o reencontro com a minha chama gêmea, foi o relacionamento que mais me destruiu, mas foi o relacionamento que me mostrou, né, que eu podia viver com um propósito, que é ajudar outras pessoas, ser ferramenta para outras pessoas, para trabalhar as suas dores. Porque eu só sofri porque dentro de mim existia uma pessoa muito ferida, muito machucada, dessa existência e de outras existências, não é só dessa vida não que eu fui machucada, que não sabia o que era amor, não sabia amar, não sabia receber amor. Então eu precisei olhar para isso, e olhar para isso me deu a coragem de vir ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo e que precisam dessa luz que um dia alguém me deu. Hoje eu sou aquele eremita, né, que leva ali, vai abrindo os caminhos para que seja mais fácil para você, que você para que facilite você de enxergar coisas que talvez você não esteja enxergando. Então, o filme mostra isso, você pode usar a sua dor para transformar em força. Essa é a grande virada, esse é o grande final feliz. A única coisa que eu sempre digo, né, para os meus pacientes, para os meus clientes, para os meus mentorados é: dentro de um filme, dentro de uma novela, a pessoa não faz uma terapia e tudo se muda assim. A gente precisa entender que não é tão mágico como funciona. Se você não olhar para as suas dores, né? É, você não olhar para aquilo que está te machucando, se você não olhar para sua criança interior, para os seus relacionamentos que deram errado, se você não se divorciar de muitos pactos e contratos familiares que você fez de lealdade oculta, de amor cego, a sua vida vai ficar te trazendo dor atrás de dor, atrás de dor. Você precisa quebrar pacto, quebrar padrões. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Isso que é importante a gente saber. Eu não consegui fazer isso sozinha. Eu tive uma pessoa que foi meu terapeuta, que foi o início, né? Quando eu comecei. Já troquei de terapeutas algumas vezes. é, e continuo fazendo terapia, porque é muito mais fácil, né? Eu olhar o padrão do outro do que olhar o meu próprio padrão, porque se eu sempre vivi nessa realidade, como é que eu vou achar que isso não é normal? Então precisa ter alguém que fale assim, não, isso não é normal. E eu, ok, isso não é normal, então a partir de agora a gente vai trabalhar essa dor aqui. Então é muito importante que a gente compreenda e ganhe essa concepção de que no filme as coisas se resolvem assim. Na sua vida, vai se resolver, mas você precisa se ajudar, você precisa fazer. Então, no filme é tudo muito fácil, o romance é tudo muito lindo, finais felizes, príncipes encantados,
mas na vida real é e gritaria, né, meus amores? É dedo naquele lugar e gritaria, e a gente precisa ser adulto, pegar essas dores, juntar a gente mesmo que junta os nossos cacos, a gente leva para o terapeuta e fala: "Esses são meus cacos, me ajuda aqui que eu tô meio perdido, não sei como por onde começar". E aí, você começa a montar, tá? E se você gostou dessa análise, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você é novo aqui, para que você sempre receba os meus vídeos. Temos vídeos semanais aqui de vários assuntos, desde espiritualidade, autoconhecimento, arquiturianos, tiragem de tarô e também sobre chama gêmea, que é um tema muito legal, que eu amo falar sobre, porque eu vivo numa dinâmica e eu adoro falar sobre esse assunto. Mas, se você quer começar a olhar para esses padrões, para suas dores, a gente tem um grupo de estudos de autoconhecimento, que o nome é Universidade das Deusas, e esse grupo a gente faz encontros quinzenais. E nesses encontros quinzenais que a gente faz, a gente tira dúvidas, mas dentro da plataforma já são mais de 60 aulas e também 20 módulos que você já pode ir olhando para os seus padrões e ressignificando eles, ganhando autoconhecimento e despertando a deusa interior. Que é a deusa interior? Seu poder pessoal, sua autoestima, seu amor próprio, nada além disso, não tem nada místico nisso, não tem nada de você estar é, colocando Deus como pequeno e você como maior que Deus, porque muitas pessoas acreditam que a gente quer falar a universidade das deusas. Não, não é, é só amor próprio, é só alto valor, é só alto poder, é só você recuperar o seu poder pessoal, retomar o controle da sua vida e fazer ela acontecer do jeito que você sempre sonhou. Simples assim. Você merece, porque você já é uma deusa, só precisa despertar essa deusa interna que está um pouquinho adormecida por coisas que você ouviu, coisas que você viveu, amores que te machucaram muito e você não conseguiu, de certa forma, se libertar dessas dores e dessas mágoas ou das amarras, ou ficou realmente com medo, né, de ir adiante e ser machucada novamente, e se bloqueou, se congelou e não está conseguindo dar o próximo passo. Então, se você quer fazer parte desse grupo, tanto mulheres quanto homens, venha. É um valor super pequenininho, R$ 31 por mês. Ele vai subir em breve, mas por enquanto ele está R$ 31 por mês. O link está aqui na minha bio. Se você quer um atendimento, também você encontra todos os contatos aqui na bio e na descrição desse vídeo. Tá bom? Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Ah, e me deixa aqui se você quer que eu analise algum filme que eu ainda não analisei no canal e que você gostaria de uma análise mais terapêutica, de uma análise mais sistêmica, ou até mesmo de uma análise mais junguiana, que fala muito sobre o conteúdo interno, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.